Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Valéria e esse é o canal Lado do Caos, o seu canal de coisas que você não quer ver. Mas eu vou te mostrar. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar. Quase que não sai. Curtir, compartilhar e comentar. Passei até uma maquiagem na cara, deu pra perceber. Não, porque é maquiagem de lojinha de Santo Amaro aqui de São Paulo, em 99. Então, assim, não tá bonito, mas também não tá feio. Tá horroroso. Hein? Imagina, vamos ao caso de hoje, né, que é o que importa, que é o que vocês querem ver. Imagina você chegar no seu trabalho, tá? Estacionou seu carrinho lá, no estacionamento. Aí você entra pro seu trabalho e vai fazer as suas rotinas, o seu dia a dia, né? Você vai fazer aquilo que você é pago para fazer, só que você é uma pessoa tímida, você não conversa com muita gente. Aliás, ninguém te percebe muito porque você é uma pessoa que fica sempre pelos cantos, uma pessoa que não é muito comunicativa. Então, se você falta, às vezes as pessoas nem percebem. Isso já aconteceu com você? Comigo não, porque eu gosto de chamar atenção. Brincadeira. Não, eu causo um pouco. Eu questiono bastante. E aí, quando a gente questiona muito, a gente não é bem-vindo. Ah, nem ligo, né? Vamos militar aqui agora, tá? Não é porque você não fala com ninguém que você tem que ser invisível no seu local de trabalho. Você é um ser humano, você tem sentimentos. Militei por 5 segundos. Uau! Gente, falando sério agora, eu vou contar uma história real pra vocês que foi documentada, que parece até filme de terror, tá ligado? Mas não é filme de terror, é uma história real que aconteceu de verdade. E esse caso é o caso do José Melena. Tá, você vai me perguntar assim, Valéria, tá, o que aconteceu com o José? Vou falar pra vocês aqui. José, ele era um cara que era muito na dele, que ele ia trabalhar, ia pra casa, tinha a famíliazinha dele, ele era um cara que fazia as coisas tudo assim, mas ele não era muito de papo, muito de conversar não com a galera. E aí o que acontece? Ele trabalhava, gente, limpando uma coisa que é muito, muito, muito foda. Eu teria crise de pânico se eu tivesse que fazer isso, mas eu também não sou parâmetro, né? Bom, mas eu já quero adiantar pra vocês que esse não é um vídeo gráfico, ele envolve falha humana, descaso e morte no ambiente de trabalho. Sabe aquela história? Você quase morreu de tanto trabalhar? Então, nesse caso, ele morreu trabalhando muito, fazendo seu trabalho. E o mais assustador é que isso pode acontecer com qualquer fábrica do mundo. Por quê? Né? Porque tem fábricas aí que agora eu vou militar. Preciso militar. Tem fábrica que é imprudente com as coisas, né? Com kit de segurança, com coisas que são, por exemplo, se você corre o risco de vida e não tem nada gráfico, nenhuma maneira disso ser apontado ali como risco e eminente e ter alguém ali que fique cuidando disso, a gente sabe que pode ocorrer falhas humanas, não é mesmo? Não é mesmo? Sim, a gente sabe que pode ocorrer falha humana. Mas eu acho que as empresas também, elas são muito negligentes com a questão da segurança do trabalho. Antes mais, hoje um pouco talvez, não sei dizer, mas pra mim eu acho que existe muito isso, uma negligência, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou pedir pra você ficar até o final, porque o desfecho muda completamente a forma como a gente olha pra segurança do trabalho. Como eu falei pra vocês, eu acho que existem muitas empresas que são negligentes. E algumas pessoas vão concordar comigo. O José, ele tinha 62 anos, tá? Ele era pai, ele era avô, ele trabalhava numa empresa que chamava Bubble Bee Foods. É uma das maiores empresas de enlatados dos Estados Unidos. Sim, eles enlatavam atum. E o José, ele não era nenhum novato, tá? Ele já estava trabalhando lá há muito tempo, ele era alguém que sabia fazer as rotinas de trabalho dele, então ele sabia como é que tinha que ser feito. Isso não é sobre o José ou sobre qualquer imprudência que ele tenha feito, deixando bem claro que ele estava num local de trabalho com outras pessoas e todo mundo sabia o passo a passo e a segurança para poder seguir. O que ele fazia todos os dias? Ele fazia uma limpeza
como que a gente pode chamar? Sabe assim, um forno industrial enorme, gigante, que cabe uma pessoa em pé inteira dentro dele? Então, era isso que ele limpava. Essa fábrica, ela ficava em Santa Fe, em Springs, na Califórnia, tá? E aí, o que acontece? O José ia lá, ele limpava dentro desses fornos, dentro desses fornos industriais gigantes. Então, ele entrava para fazer a limpeza disso. E aí, o que acontecia? Ele entrava, ele tinha que fechar a porta para poder limpar, tudo mais. E esses fornos, eles eram muito grandes, como eu disse. E aí ele tinha que fechar pela parte de dentro, e ele entrava lá e ele fazia a limpeza do forno, tudo, nananana, como uma pessoa tem que fazer o trabalho dela. Só que o que acontece? Eu fico até ansiosa falando, né? Mas o que acontece? Toda vez que ele entrava para limpar, alguém tinha que fazer o quê? Alguém tinha que bater lá, falar assim, tem alguém aí? Pois é. Imagina assim, gente, é sério, eu preciso que vocês foquem muito nisso. O forno, ele era de aço, ele como se fosse um micro-ondas. Como se fosse um micro-ondas. Então, ele entrava lá, ele fechava a porta pelo lado de dentro e aí ele limpava. No dia 11 de outubro de 2012, no dia fatídico, José ele chegou cedo pro turno da manhã, né? Então, a função dele era muito simples, como eu disse. Ele tinha que entrar e limpar esse forno e alguém, antes de ligar o forno para começar ali a fazer o trabalho, né? De tratar essa carne para enlatar, a pessoa tinha que bater lá na porta e falar assim, tem alguém aí? E isso não foi feito. E aí, o que aconteceu? Eles fecharam pelo lado de fora. E quando eles fecharam, eles ligaram. E começou a fazer o processo do forno com o José lá dentro. José ele foi queimado vivo lá dentro. Gente, essa parte me pega muito, porque não tinha, nenhum tipo de bloqueio, sabe? Pra sinalizar que tinha alguém dentro do forno. Não tinha nada que sinalizasse, nenhum protocolo, nada para poder evitar que isso acontecesse. Então, o José, ele simplesmente estava lá e a máquina ela não aponta se tem alguém dentro dela, ela não apontava se tinha alguma coisa estranha, se tinha alguma coisa. E aí, ela foi reiniciada e ela começou a fazer o trabalho dela com o José lá dentro e a porta estava fechada, estava trancada do lado de fora. E ela sela automaticamente depois que você aperta o botãozinho para ligar lá, para poder começar o trabalho dela. E aí o vapor pressurizado, ele começou a entrar. E aí, depois de um tempo, eles sentiram que o cheiro estava estranho. Era o cheiro de uma pessoa morrendo queimada. Gente, toda vez que eu leio sobre isso, eu fico muito puta. Porque a temperatura desse forno, ele chega assim a níveis estratosféricos, porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que cozinhar, esterilizar quilos e quilos de alimentos para serem enlatados. Então, assim, é muito, muito forte. É muito forte. E ele ficou lá funcionando por quase 2 horas até eles sentirem esse cheiro, até eles se darem conta de que tinha alguma coisa estranha. E aí já era tarde demais, porque o José já estava dentro do forno, já tinha morrido. E é muito, muito foda, porque não ter nada para apontar, não ter um sistema para dizer, olha, tem uma pessoa dentro ali, sabe? Tem uma pessoa ali dentro, será que tem como alguém, sabe? Não tinha, ele não conseguiu sair de lá de dentro. E aí encontraram ele sem vida dentro do forno. O cara literalmente morreu trabalhando. Então, assim, eu não sei o que dizer. Essa história me pega num lugar muito foda. Porque a gente sabe muito bem que existem lugares que não prezam pela vida dos funcionários. Ainda existem muitos lugares que são falhos com isso, e a gente tá em 2026, e a gente sabe, a gente não tem isso noticiado em lugar nenhum. E
E é foda. E aí, toda vez que morre alguém assim, eles fazem um tipo de investigação, né? E aí eles constataram, que é pior, que bem agora é pior assim de tudo. Eles constataram que, que tudo que aconteceu era inevitável, porque a empresa ela não seguia corretamente os protocolos de segurança. Olha que bacana. Eles eram conhecidos como lockout, ou, né? Eu não sei falar, gente, é um nome em inglês, eu sou ridícula no inglês, é nula, no caso eu não tenho inglês. Em 2015, a Bumblebee Foods, eu sei que é Bumblebee porque por causa do filme Bumblebee, ela foi condenada a pagar 6 milhões de dólares em multa, né, e para a família do José, provavelmente. E essa foi uma das maiores punições aplicadas por mestre de trabalho, né, nos Estados Unidos. E lógico que isso não paga a vida do José, não paga o que ele perdeu, o que a família dele perdeu. Isso é sobre uma vida, sobre um ser humano, sobre a cultura de trabalho que ela, infelizmente, ela é assim. E isso não acontece só nos Estados Unidos. A pessoa pagou com a vida dela por uma por uma negligência da empresa. E é muito foda você saber que a empresa não seguia os protocolos de segurança. E isso custou a vida de um pai, de um avô, de um marido. E é isso, eu acho que não tem muito o que falar sobre isso, né? E o José, ele morreu porque alguém não parou pra conferir. Alguém não foi lá e bateu na porta e falou, tem alguém aí? Simplesmente deixaram. E eu acho muito louco isso, né? Porque como é que você, sabendo que existe todo dia uma rotina de escritório, uma rotina que deve ser seguida, se você conhece essa rotina e se você sabe que você tinha que conferir se tinha alguém dentro do forno, porque alguém fazia a limpeza desse forno, certo? Certo, porque ou então essa limpeza não era feita. Eu não sei, fica muitos parênteses, muitas coisas, mas pelo que eu li da história, isso era algo que o José fazia. Então ele era responsável por limpar esses fornos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se ele era responsável por fazer a limpeza desses fornos, ou desse forno específico, ou não sei quantos fornos tinham, mas eram alguns, né? Porque a gente tá falando de toneladas e toneladas, então provavelmente eram mais de um. Então, cada um era responsável, ele limpava todos. Se você sabia que existia alguém que limpava, por que você não bateu na porta? Por que você não fez a conferência? A gente tá falando de falha humana, a gente tá falando de falhas no protocolo da empresa, porque provavelmente a empresa não sei se ela perguntava ou falava que teria que fazer isso todo o tempo, eu não sei como era a rotina, né? Mas para a investigação determinar que não existia, que a empresa não seguia o protocolo, então provavelmente existia aí não era limpo esses fornos com tanta regularidade assim, e de repente esqueceram que era o dia de fazer essa limpeza, eu não sei. Deixa aí nos comentários pra mim o que você acha dessa história, qual é a sua opinião a respeito disso. Eu quero muito agradecer as pessoas que assistem os meus vídeos, eles caíram um pouco porque eu não tô fazendo com tanta frequência, mas agora eu vou voltar com tudo. Ai, meu Deus! E é isso. Eu queria agradecer para quem curte, comenta, compartilha. Se vocês puderem comentar, compartilhar e fazer parte dessa história aqui também, eu vou agradecer muito. E agora eu vou colocar com constância os vídeos aqui. Eu espero muito que quem gosta de mim, que quem tá aqui, quem se diverte com os vídeos ou com a minha narrativa, fique aqui. Mas é isso, um beijo e até o próximo caos.